Caros amigos, estamos iniciando o nosso programa Nos Caminhos da História para conversarmos hoje com Vilmar Gomes da Fonseca. Um homem que tem um envolvimento com o tradicionalismo gaúcho desde criança, um homem de uma família tradicional de Caxias do Sul, do interior de Caxias, por lado do São Francisco de Paula. Depois da nossa vinheta de abertura, vamos conversar com esse taura do Rio Grande. Iniciamos assim o nosso programa Nos Caminhos da História, conversando hoje aqui com Vilmar Gomes da Fonseca. Vilmar, vamos nos apresentar para o mundo, tá? Da onde veio Vilmar, onde é que nasceu, essas coisas assim da história do homem Vilmar Fonseca. Muito bem, eu sou natural de Casusa Ferreira, terceiro distrito de São Francisco de Paula, né? Até na época, antigamente, era mais conhecida a Casusa do que a própria sede do município, né? Eu fiz o meu primário no grupo escolar Padre Ritter, né? E lá comecei a dar meus primeiros passos nas danças tradicionais, né? Dança do pezinho e outras danças que o nosso saudoso Clóvis Pinheiro foi a Casusa para nos orientar e nos ensinar as danças tradicionais. Eu era bastante moleque na época, né? E gostava muito de cavalo, como gosto até hoje, né? E ali fui convidado, na época, em 54, eu tinha na época 8 anos de idade, para correr cavalhada, né? Houve um acidente num ensaio uma semana antes das cavalhadas, na festa dos morenos, porque lá tinha 3 sociedades, eram morenos, os agricultores, que era o pessoal que vivia na serra, e os fazendeiros, que eram os brancos que viviam que eram os fazendeiros, que eram os pecuaristas. Fui correr cavalhada, vestido de Floripa, né? Não, parei. Foi correr cavalhada vestido de Floripa. De Floripa. Conte pro povo quem é a Floripa na cavalhada. A Floripa na cavalhada é a rainha, né? É a rainha. E eu, muito moleque, daí me fui lá. O pai, a dona coordenadora das cavalhadas na época, foi dizer, olha, nós vamos amarrar ele em cima do cavalo, botar a sobrecincha por cima das pernas para ele não ter perigo de cair. Aí o meu pai disse, não, amarrado não, né? Porque se ele cair... De mulher sim, mas amarrado não. Amarrado não, né? E corri a cavalhada, e naquele tempo a cavalhada era meia tocada, né? E depois, futuramente, corri de estandarte, corri na fileira, né? Tive a participação bastante... como é que eu vou dizer, assim, todas as cavalhadas que havia em Casusa, eu estava envolvido nelas. Me diga uma coisa, Vilmar, nós temos ainda cavalhadas em Casusa Ferreira hoje, ano de 2019? Temos, né? Nós temos um grupo de cavalhada em Casusa, hoje já com bem menos participantes na época, né? Do que anteriormente nós éramos lá em 50 corredores, né? Hoje lá participa lá em torno de 25, 30 aproximadamente. Mas é algo que faz parte da nossa história, né? E fiquei em Casusa Ferreira até em 1960, quando vim para Caxias do Sul para questão de estudos, né? Para continuar os estudos. E ali tive a felicidade, o seu falecido Raul Fontana, que era casado com a dona Silvia Cardoso, né, me convidou. A dona Silvia era sobrinha do meu pai.
E ela me convidou para ir para o Rincão da Lealdade. E eu, como já gostava um pouco da tradição, lá me fui, né, para o Rincão da Lealdade. CTG Rincão da Lealdade, que é o CTG mais antigo de Caxias do Sul. Né? E o falecido Clóvis Pinheiro, como ele só tinha filha mulher, o que acontecia? Ele se apegava muito a alguns peões do grupo que participava, que gostava de interior, né? E fui fazendo amizade e, graças a Deus, fiquei até 1993 no Rincão da Lealdade, quando o tio Clóvis saiu, né, do Rincão, e nós saímos em fila indiana acompanhando ele, né? Na época, nós dançávamos praticamente só para turista. Nós não participávamos de concursos, né, de dança, nós dançávamos expressamente para turistas. Na época, Caxias era bastante movimentada pelo turismo, no tempo das cantinas, aquela coisa toda. Né? E nós fazíamos as apresentações. Fizemos apresentações para toda a época militar. Né? Dos presidentes. Presidentes militares. Nós já servimos um almoço em todas as festas da uva, para todos os presidentes militares, e ali foi fazendo uma história. Em 66, eu fui convidado pelo tio Clóvis e pelo falecido Aneide Bertucci para ir a Tramandaí, onde ia ser fundado o MTG. E lá me fui eu, de carona com eles. Né? E dali para frente, né, só fui me envolvendo cada vez mais com o movimento, né? E graças a Deus tenho minha família hoje, toda ela envolvida, né? Até minha bisnetinha com 2 anos já dá seus primeiros passos, né? Então eu casei em 70, né? Tivemos a primeira filha em 72, né? Tenho 3 filhos, né? duas meninas e um rapaz, sendo que o rapaz é adotivo, né? Mas registrei como legítimo, né? E mantive a minha família, toda ela envolvida dentro do movimento, dentro do CTG, né? Porque hoje nós temos um grande diferencial. É o único ambiente, né, social que participa o pai, o avô, o bisavô, junto à família toda reunida, né? Então, minhas filhas todas elas fizeram sarau de prendas, tive uma prenda mirim regional, tive uma delas como terceira prenda da região, né? E sempre envolvido, né, nesse meio. E hoje amanhã já temos um neto que vai participar para fazer concurso de peão, né? Se vai dar no coro, eu não sei, mas pelo menos está se ensaiando. Né? Está participando. Está participando, né? E fora da dança só tem um neto, que esse é só campeira. Ah, é campeiro. É só campeiro. Eu ia te perguntar, Vilmar, tu saíste lá do interior, onde correste cavalhada desde criança, né? E vieste para a cidade grande, digamos assim. Transferiste para Caxias do Sul. Com toda a família ou vieste sozinho? Não, a princípio eu vim sozinho, mas um ano depois, porque eu fui criado com um tio, né? Esse tio criou a minha mãe, né? Porque era uma família muito grande. Esse tio criou a minha mãe. E depois a mãe casou e ficou morando ainda com eles, né? Porque eu era só um casal, eles tinham um filho, eles tinham apenas um filho, mas na época militar, na época de servir o exército, ele faleceu, né? Ele teve um problema de saúde e faleceu. Então minha mãe ficou como filha adotiva deles, né? E depois eu nasci, quando a minha mãe
foram morar na propriedade deles, né, eu já tinha mais 2 irmãs, né, e eu não quis mais ir com eles, né, não quis mais ir com eles porque quem me cuidava era os tios, né, e eu não quis ir com eles, né. Aí fui ficando e acabei... E quantos irmãos vocês são? Tu quantos irmãos tens? Nós vivos hoje somos em 9. Mas e contando todos? Contando os falecidos, nós éramos em 13. 13 irmãos. 13 irmãos. Hoje 9. Hoje 9. Né? Aham. A nossa família toda, ela praticamente envolvida no meio tradicionalista, uns na parte campeira, outros na parte artística, mas toda a família envolvida. Toda a família veste bombacha, gosta de fandango, né? O Raul já foi coordenador, já foi conselheiro do movimento, né? E temos praticamente mantendo as raízes dos nossos antepassados, né? Isso é extremamente importante para nós como família, né? Tá, Vilmar, mas e profissionalmente? Tu vieste para a cidade e foi trabalhar? Sim, fui trabalhar. Fazer o quê? Eu, a princípio, fui fazer o ginásio, na época, né? E fiz o Senai. Fazer um curso profissionalizante. E saí do Senai em 64, e daí fui trabalhar na antiga metalúrgica Bellini. E lá comecei minha vida profissional, né? Futuramente foi vendida para a Ebel, foi vendida para uma empresa da Itália, depois repassada, voltou para a Ebel novamente, e caiu na mão da Ziv e Hércules, né? E eu sempre sendo pacote naquelas negociações. E trabalhei 32 anos e meio nessa empresa, né? Aí me aposentei, né? Fiquei uma época meio parado para ver como é que ia funcionar dali para frente, mas cheguei à conclusão que não era o momento de parar, né? Eu estava com 40 e 48 anos, encaminhei a minha aposentadoria, né? Aí me aposentei e tal, e recebi um convite da dona Geni Petef, que era vereadora em Caxias, e eles tinham uma distribuidora de alimentos, né? E como ela sabia que eu conhecia um pouco da região de Canela, Gramado, São Francisco ali, ela me convidou para ir lá abrir a praça para eles, né? Então lá me fui, né? Vendendo produtos alimentícios, carnes, queijos e embutidos, todas essas linhas aí. E lá me fui eu, para trabalhar 6 meses. Fui lá, fiquei 21 anos na Salute. Saí da Salute o dia que ela fechou as portas. Olha aí. Daí, e agora? Fazer o quê? Eu ainda me sentia com vontade de trabalhar. Ir para casa incomodar a mulher era meio complicado, né? Daí eu arrumei outra empresa, aonde já estou há mais 6 anos, né? Continua trabalhando. Que idade tu tens, Vilmar, hoje? 73. E segue na lida. E sigo na lida. Estamos falando aqui com o Vilmar Fonseca, que segue na lida aos 73 anos de idade. Isso é uma coisa que tem que servir de modelo também a muita gente. Nós estamos conversando com Vilmar Gomes da Fonseca, um homem que nasceu na Cazuza Ferreira, que fica ali entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula, um local muito tradicional, onde ainda se realizam cavalhadas. Um homem que tem uma vinculação inicial com o cavalo, com a lei de campo, e depois com as danças tradicionais em especial, e aí tem um envolvimento grande via área artística do movimento tradicionalista gaúcho. Depois do intervalo, Vilmar, nós vamos contar um pouco da tua trajetória como tradicionalista gaúcho. Tu foste coordenador regional, tu tens uma participação importante, e hoje tu és conselheiro benemérito do movimento. Para falar de movimento tradicionalista gaúcho, nós voltamos depois desse nosso pequeno intervalo.
Não saia daí. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Voltamos nos caminhos da história, conversando com Vilmar Gomes da Fonseca. Eu diria que o Vilmar, de alguma forma, é um pouco do resumo do tradicionalista engajado. Começa desde criança, lá na escola, vai para o CTG, permanece com seu vínculo com o cavalo, com o interior, cria a sua família no movimento, se engaja no movimento, inclusive como dirigente, dando de si, dando da sua contribuição. E eu vou dizer aos senhores todos e senhoras que passei a conhecer o Vilmar num episódio interessante, Vilmar. Eu vou me dar o direito de contar esse episódio, tá? Até para que as pessoas entendam um pouquinho como eu vejo o tradicionalismo e como tu vês o tradicionalismo. Nós temos uma identificação interessante. Corria o ano de 1993. Eu estava em Caxias do Sul e fui convidado para concorrer a coordenador regional da 25ª Região Tradicionalista. Eu conhecia pouquíssimo, quase nada. Eu tinha sido patrão do Heróis Farroupilhas. E tá bem, vamos lá. E montaram uma equipe lá, até nem fui eu que montei a equipe de concurso. O pessoal, não, fulano, tá bem, vamos lá. E fui concorrer e havia um outro candidato. Esse outro candidato era o vice-coordenador da época. E o nome desse candidato era Vilmar Gomes da Fonseca. E tivemos uma eleição que foi realizada no CTG Rincão da Lealdade. Perfeito. Tá? E o Vilmar me ganhou a eleição. Vilmar ganhou a eleição. Eu perdi a eleição para coordenador em 93. Muito bem, o Vilmar foi coordenador em 94, foi coordenador em 95 e em 95 o Vilmar foi me convidar para ser candidato a coordenador da 25ª Região, substituindo a ele. E aí eu fui o candidato de situação sem concorrência. Sem concorrência, perfeito. Sabe? Então, esta é a forma que o tradicionalismo deveria ser sempre. Tá? Às vezes não é assim. Mas, Vilmar, vamos voltar para ti agora, sim, que tu aqui é o homem da história de hoje. Tu foste vice-coordenador. Antes disso, foste patrão, não? Não. Eu fui secretário. Eu fui secretário no nosso piquete de laçadores, lá em São Francisco de Paula. Como é que é o nome do piquete? Sinuelo de São Chico, lá do Cerrito, onde era mais conhecido como o Parque CTG de Denaor Pacheco, que foi um tradicionalista de renome na nossa região. E no Rincão da Lealdade eu era posteiro do chimarrão. Quando se falava em chimarrão, o assunto era comigo, né? E ali fui adquirindo experiência com o tio Clóvis, porque nós tínhamos 4 ensaios por mês. Mas tinha um detalhe, né? Na última sexta-feira do mês não tinha ensaio, tinha aula cultural, né? Porque o tio Clóvis não admitia, porque na época, como nós trabalhávamos muito com turismo, né, ele não admitia que alguém chegasse lá no CTG, né, e fizesse qualquer pergunta para nós, que era o pessoal da invernada, e nós não soubéssemos responder. Tá? Isso era uma ofensa para o tio Clóvis. Quem participava era obrigado a saber. Tá? O Vilmar está falando de Clóvis Pradel Pinheiro, um dos tradicionalistas mais importantes da história do tradicionalismo gaúcho em Caxias do Sul, junto com Joaquim Pedro Lisboa. São os dois esteios históricos do CTG e do tradicionalismo em Caxias. Regional até, né? Sem dúvida. Muito bem. Então, ali, a gente,
nós adquirimos muita experiência, né? Porque o Chico Lopes, ele não chamava atenção, ele era dono na pancada. Com ele, nós tinha tudo que nós queríamos com ele. Nós tinha tudo. O que nós pedíamos para ele, dava um jeito para nos atender. Mas nós tinha que retribuir, né, naquilo que ele solicitava. E ali fomos indo, né? Graças a Deus, depois eu fui com ele em 66 para o congresso lá em Tramandaí, né, a criação do movimento, né, e fizemos, fomos, como é que eu vou lhe dizer, e fomos nos fortalecendo, né. Aí, porque hoje existe uma história, talvez o senhor não tenha se dado por conta, mas Caxias, a 25ª região tradicionalista, praticamente quase todos os coordenadores não são de Caxias, né? São de outras cidades, de São Francisco de Paula, de Lagoa Vermelha, o senhor era de Marau na época? Não, eu sou de Casca. De Casca. Marau é um distrito de Casca. O senhor era de Casca, né? Então, na época, o Isolino, né? O Isolino era o coordenador e me convidou para ser vice dele, né? Até foi uma eleição até interessante, porque o Luiz Gonzaga de Barros, quando era coordenador, ele tentou uma reeleição, né? Ele tentou uma reeleição e o Isolino tinha se candidatado a coordenador. Aí ele chegou lá e impugnou o Isolino. Impugnou o Isolino, dizendo que para ser candidato a coordenador tinha que ter sido patrão, né? E daí, aquilo na hora da eleição, né? no dia da eleição ali. E daí agora, impugnou o Isolino, aí não tinha como ir, né? Aí pegamos o Raul, meu irmão, né? Raul Fonseca. O Raul Fonseca, pegamos ele, porque ele era patrão do CTG Carro de Boi, na época, né? Pegamos o Raul e botamos o Raul na corrida, assim, né? De cabeça de chapa. De cabeça de chapa, né? E botamos o Isolino de vice. Então daí o Raul ficou disse, mas eu não sei nada, não acompanho nada, não sei como é que funciona, como é que não funciona. Aí o Isolino foi isso. Faz a tua parte que eu faço a minha, né? Tu assume a parte campeira e eu assumo a parte artística e cultural, né? E vamos tocar para frente, né? E assim fizemos. Aí, no ano seguinte, daí o Isolino se candidatou, né? E daí eu fui de vice do Isolino. Eu fui de 2 anos vice do Isolino, né? E depois, quando o Isolino terminou o período dele, ele me convidou para ser coordenador. E já tinha um pouco de experiência, só que na época nós não tinha sede. A sede da região era a casa do coordenador. Aí nós andávamos com uma caixinha de papelão embaixo do braço com a documentação, né? Mas fomos tocando assim, né? E graças a Deus fizemos um trabalho bom, para as dificuldades que a gente enfrentava na época, né? E fomos até 95, quando daí houve eleição, daí o senhor concorreu na época, né? E daí para frente a nossa região ela tomou outro impulso, né? Aí o senhor projetou uma sede social, né? E graças a Deus está lá hoje, a Casa do Gaúcho, né? Abrigando a nossa coordenadoria, né? Com um salão para algum eventual evento que precise, né? Temos uma sede, hoje eu acho que uma das melhores do estado. Eu diria que a sede da 25ª região tradicionalista de Caxias do Sul é maior e tem melhor estrutura do que a sede do movimento tradicionalista gaúcho. Exatamente. É disparadamente a maior e mais bem equipada, a área do tradicionalismo gaúcho no Rio Grande do Sul, em termos de administração.
Vamos falar de CTGs, Sim, né? sim. Da administração. Realmente. E aí tem a participação de muita gente, né? Sim. E eu tive o privilégio de participar do início, de fazer o projeto inicial, tal, e depois tem aí muita gente que contribuiu e contribui até hoje. Contribui até hoje. Na época, eu me lembro, uma época que foi feita uma campanha para a gente angariar material de construção para nós levantar a sede. A construção foi feita a duas mãos. É. As mãos do tradicionalismo ou Exato. dos tradicionalistas e a Prefeitura, de Caxias, do Sul, que tem uma participação fundamental, não Com podemos certeza. não podemos esquecer. Não, tem uma participação fundamental. Mas, realmente, hoje nós estamos lá com aquela nossa sede, né, onde nos abriga a todos nós. Né. E depois, quando eu passei a coordenadoria para o senhor, na época, eu fui convidado pelo Brizola, né, a ser conselheiro. Né. E fui conselheiro por 8 anos. Né. Fui conselheiro por 8 anos, depois tive uma época afastada, né. Fui juiz nas festas no FECAS. Em quase todos? Não, fui juiz em 4. 4 FECAS. Né. Sim, mas daquele período ali, depois de conselheiro ali, teve vários na sequência, né? Sim, sim. Né. Eu fui campeão de laço coordenador em Osório, em 94. Né. E tivemos a nossa seleção, foi até aquela época, nós tínhamos, nós não tínhamos nenhum título. Viemos de lá com o segundo lugar, como vice-campeão, né, com 10 homens pegados assim na corrida. Né. Mas as coisas são desse jeito. Pegamos assim na corrida e fomos lá e ganhamos o segundo lugar. Né. Viemos para casa faceiro, satisfeito, né, e sempre estou envolvido nas seleções do município e nas seleções do estado. Né. Eu, sempre que posso, me faço sempre presente. Né. E temos lá também aquela seleção que o senhor conheceu lá, aquela seleção dos 8 municípios da Serra. Né. E aquilo é um evento, aquele é um grande evento tradicionalista nas suas origens. Lá não tem inverno, não tem dinheiro. Tá, mas então tá. Foi bom ter tocado nesse assunto. Explica, porque a maioria das pessoas não sabe, bem rapidamente. Quais são os municípios que participam? É uma espécie de encontro de seleções de municípios. Exatamente. Seleções muito mais de amigos e escolhidos do que tirados, assim, né? Que é confraternização. É a confraternização. Não tem competição. Não. Quais são os municípios? Ali faz parte Caxias do Sul, São Marcos, São Francisco de Paula, Jaquirana, Cambará, Gramado, Canela e Santo Antônio da Patrulha. 8 municípios. Muito bem. E sempre no mesmo lugar? Não. Não. Cada vencedor leva para o seu município. O seu município. Em que mês acontece isso? Isso acontece a primeira batida em março, terceiro final de semana de março, e a segunda batida no primeiro final de novembro. Muito bem. Tem duas etapas. Tem 2 etapas no mês. E sempre é homenageado um tradicionalista, ou até mais. Temos homenageado agora, esse último que começou agora em Canela, foram homenageados 3 tradicionalistas da 27ª região. Muito bem. Desde quando que és conselheiro benemérito do MTG? Sou conselheiro do benemérito do MTG desde 2017. Benemérito. Muito bem. Vilmar Gomes da Fonseca, tá? Atualmente conselheiro benemérito, teve uma passagem também pela junta fiscal do MTG, né? Eu fiz parte com o senhor Armando, tive um ano na junta fiscal, né? Muito bem. Eu acredito que nós hoje podemos trabalhar não só a figura do Vilmar, mas o tradicionalismo. Tá? E é por isso, Vilmar, que eu te convidei para vir aqui, porque para mim tu és um desses tradicionalistas que bem representa o espírito do tradicionalismo. Tá?
bem representa isto. Quando a gente fala em tradicionalismo, a gente fala, e às vezes não tem muito exemplo para dar. E eu uso, te confesso que eu uso. Olha, o meu exemplo de tradicionalista, o jeito, Vilmar Fonseca. Um homem simples, um homem do campo, um homem humilde, família constituída, família no movimento, respeito ao movimento, respeito às pessoas. Obrigado por estar aqui conosco, Vilmar. Eu que agradeço. Deixa um recado aí para a gurizada, que tanto tu acompanha, que tu é um acompanhador de gurizada. Eu, graças a Deus, eu tive isso desde berço, sempre me procurei ter muito bom relacionamento com a juventude. E digo aos pais e responsáveis que encaminhem seus filhos a uma entidade tradicionalista. Hoje não existe um ambiente melhor, podemos assim dizer. O CTG é um lugar de família, é um lugar que nós dialogamos com qualquer filho de outros companheiros. Estamos aí para apoiar, não apoiamos só os nossos filhos, como apoiamos também os filhos dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. E o que o movimento precisa é dessa juventude, esse espírito jovem, para continuar levando esse movimento cada vez no seu mais alto estado. Muito bem, obrigado, Vilmar. Conversamos hoje, portanto, com Vilmar Gomes da Fonseca. Agradecemos muito a companhia de cada um dos internautas que estiveram conosco aqui nos Caminhos da História. Voltamos numa próxima oportunidade.